2 dias para montar essa mensagem aqui, porque ela é complicada. Eu vou ler o texto e você vai pensar assim, tem nada de complicado. Mas depois você vai ver, é muito complicado, né, Adriana? Né? Então vamos lá. João capítulo 12, Evangelho de São João capítulo 12, hoje é domingo, dia 17 de novembro, e nós estamos aqui no culto da palavra, no ministério O Mais Desejado. João 12, versículo 20, diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, e estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. E respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Agora está angustiada a minha alma, e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia: terá havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. E chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe deste mundo, ou o príncipe, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. E replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido na lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? E respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. E Jesus disse essas coisas e retirou-se e ocultou-se deles. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti a sabedoria, a Sua sabedoria para falarmos da Tua palavra. Temos dificuldades para falar, temos dificuldades para ouvir, temos uma mente muito limitada, mas o Teu Espírito Santo, Ele é aquele que nos dá a sabedoria para falar e nos dá o entendimento para compreendermos. Então, Pai, em nome de Jesus, nós Te suplicamos, renova, aviva, regenera, santifica, limpa, lava a Tua igreja, através da Tua santa palavra. Traz vida para o nosso coração, Senhor.
e que através da sua palavra a nossa conduta, o nosso comportamento, ele seja totalmente mudado para que o Senhor sempre seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, igreja, pode sentar no seu lugar. O capítulo 12 de João, o versículo 20, nós estamos na continuidade da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O capítulo 12, versículo 12, mostra que Jesus, ele está indo para a festa da Páscoa, que vai acontecer em Jerusalém, e a multidão o recebe na porta da cidade, reverenciando ele, exaltando a Jesus, gritando hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, é o que o texto diz. Diferente de João, Marcos ele traz uma informação muito importante. O evangelista Marcos diz que logo após a entrada triunfal de Jesus, Jesus ele vai para o templo. E no templo, onde Jesus está, muitas pessoas que o receberam na porta, na entrada da cidade, também vão para a direção do templo, e a cidade está com um número muito grande de pessoas por causa da festa da Páscoa. E entre essa multidão de pessoas que estão em Jerusalém, querendo adorar a Deus, porque era um momento de muita adoração, de sacrifícios, de apresentar a Deus as suas ofertas e etc., não vinham somente judeus para Jerusalém, vinham também gentios de muitas partes, espalhados pelo mundo afora. E esses gentios, eles poderiam ser chamados, alguns eram chamados de gentios prosélitos. E o que é um prosélito? Um gentio prosélito. O gentio prosélito é aquele que se convertia aos costumes e às práticas judaicas. A maneira que os judeus adoravam, cultivavam e celebravam a Deus. É um assunto que eu vou entrar depois. Então, a cidade de Jerusalém, ela está totalmente tomada de judeus que estão vindo de todas as partes para adorar a Deus, mas a cidade também está impregnada, totalmente tomada de muitos gentios. É nesse contexto que a palavra nos ensina que os gregos, eles desejam ver Jesus. Aparece na história gregos que não são helenistas, como está escrito em Atos capítulo 6, versículo 1. Nós não estamos falando de judeus, tá, que tinham uma prática grega por causa da cultura e por causa da invasão dos gregos macedônicos em Jerusalém. E muitos judeus entraram na cultura grega, e aí muitos eram chamados de helenistas. O que nós estamos falando aqui, esses gregos aqui, são realmente gentios. São gentios mesmos. E esses gregos, eles têm um interesse. Eles querem saber quem é Jesus. Porque, na verdade, a fama de Jesus, ela já está espalhada mundo afora. Muitas pessoas tinham curiosidade em saber quem era esse homem que estava realizando imensas obras, curando pessoas, libertando pessoas, realizando sinais e maravilhas. E esse homem que entra em Jerusalém e é reverenciado de uma maneira como se fosse um grande rei, um grande libertador. Ele é amado, ele é idolatrado pelas pessoas. Jesus está sendo idolatrado ali, sim, como rei, como sendo libertador. Então, a notícia de quem era Jesus,
ela vai se propagando. Até os gentios tinham interesse de saber quem ele era. Mas o texto nos mostra que quando os gregos chegam até Filipe, e o nome Filipe é um nome grego, o nome André também é um nome grego, curiosamente ou não, são os dois únicos nomes gregos entre todos os apóstolos, Filipe e André. São a esses dois apóstolos ou discípulos que os gregos se aproximam. Talvez muitos comentaristas, muitos historiadores defendem a tese de que Filipe e André falavam grego, e por essa razão esses gregos se aproximam dos dois para que pudessem ter um acesso até Jesus, ou pelo menos ter uma audiência com Jesus, ou ver Jesus, ou conversar com Jesus. A palavra de Deus vai mostrar, curiosamente, e são esses pontos que tornam a mensagem longa, a gente precisa de tempo para explicar, é que Jesus não responde a Filipe e não responde a André, pelo contrário. Jesus traz uma palavra que desperta curiosidade para quem lê, desperta curiosidade para quem está ouvindo, porque o que ele diz sai da conexão daquilo que é comentado. Aquilo que é falado com ele é uma coisa, os gregos querem te ver, mas Jesus fala uma outra coisa que não tem nem conexão. Vamos ler o texto? João capítulo 12, versículo de número 20. Vamos ler, é importante a sua leitura. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe, e comunicaram a Jesus. Quer dizer, a mensagem que os gregos queriam ver Jesus chegou até ele. O texto está dizendo que Filipe, amém, igreja, e André comunicam Jesus falando: olha, os gregos querem te ver. Em outras palavras, os gentios, eles querem te ver. A resposta de Jesus, o que Jesus fala, é que chama a atenção. Porque no versículo seguinte, olha a resposta de Jesus. E respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Como que Jesus responde para o Filipe, para o André, porque a resposta não é para os gregos. Jesus está falando com Filipe, com André e com aqueles que estão à sua volta. E Jesus vai dizer com essas palavras: a hora é chegada de ser glorificado o Filho do Homem. O que Jesus quer dizer com essa informação? Que a hora de ser glorificado chegou, a hora que o Filho do Homem deve ser glorificado chegou. Qual é a informação? Por que Jesus fala isso de contrapartida a um desejo de gregos querendo vê-lo? Qual é a conexão que tem? Qual é o encaixe? Qual é o impacto? Por que Jesus está dizendo que chegou a hora dele ser glorificado em conexão de um pedido de gentios? Jesus poderia ter falado assim: olha, não posso atendê-los. Jesus poderia ter falado assim: não, eu não quero falar com gentios. Mas ele diz: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Então, nesse texto aqui, se encontra um plano maravilhoso da parte de Deus, estabelecido lá no início da história do homem. O plano de Deus de salvação
ele é muito antigo. Muitas pessoas, ao lerem a palavra de Deus e não lerem com carinho e detalhe, perdem essas informações que deixam claro que o plano de Deus, no que diz respeito ao ser humano, ele é muito antigo. Antes que os gentios existissem, antes que a nação de Israel existisse, o plano de salvação de Deus já estava em ação. O plano de Deus para resgatar o homem, ele é tão profundo que nós vamos encontrá-lo no primeiro livro da Bíblia. Quando nós lemos o livro de Gênesis, vamos abrir, por favor, e aí eu vou pedir para você ler a palavra de Deus. Uma igreja de linha reformada, ela não fecha a Bíblia enquanto o pastor está pregando. A Bíblia se mantém aberta o tempo inteiro e você vai acompanhando as Escrituras como fazia o povo de Bereia. Gênesis capítulo 3, assim que você encontrar, diga amém. Nós vamos ler o versículo de número 15. Gênesis 3, versículo 15 diz assim, isso aqui é Deus falando. Deus está falando com a serpente que enganou Eva, Deus está falando com Adão, Deus está falando com a própria Eva, porque o cenário é esse, os três estão ali. Agora, o versículo 15 é uma palavra direcionada para a serpente que enganou a Eva. E aí Jesus diz assim, ó, na verdade Deus fala assim, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente ou entre a tua descendência e os seus descendentes. E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nós estamos observando aqui em Gênesis 3,15 que na esteira do fracasso da primeira aliança, porque Deus tinha uma aliança com Adão, Deus tinha uma aliança com Eva. Então, na esteira da primeira aliança, onde Deus se manifestou para Adão e para Eva, que é chamado de revelação natural, dentro dessa revelação natural que eles tinham, agora por causa da queda, porque aqui o homem já caiu, Eva já caiu, e Deus está trazendo uma informação. Então, por causa da queda, a revelação natural já não é mais suficiente para que o homem possa compreender as coisas. Porque agora o pecado dominou a mente do homem, dominou o seu corpo, e o homem está incapaz de compreender as coisas que Deus está lhe falando. Então Adão e Eva estão completamente negros, e é por causa disso que todos os homens, todos os homens, eles vão precisar, vai ser necessário para que o homem seja alcançado pela salvação de Deus, de uma revelação sobrenatural, que é uma revelação do caminho da vida em Cristo, que só pode ser mostrada ao homem pelo próprio Deus. Então aquela luz que era natural para Adão antes da queda, que foi uma coisa maravilhosa, agora não é uma luz mais suficiente para que ele possa entender, porque ele está negro, por causa da consequência do pecado, ele não compreende. Então dessa forma, nós temos que começar a entender, o pecado entra no mundo, a natureza humana vai sofrer um grande dano e uma perda muito grande, e por essa razão o homem precisa de Deus, não só de Deus como um criador.
O homem não precisa de Deus como seu criador. O homem agora precisa de um redentor. O homem vai precisar de alguém que possa lhe esclarecer as coisas. Então, a partir do momento que a queda se inicia, é inevitável, Deus de maneira soberana, Deus de maneira plena, Ele vai trazer uma revelação, a revelação do próprio Deus no mediador que é Jesus Cristo. Em consequência disso, Jesus, preste atenção, sendo essa semente, porque Gênesis 3,15 relata uma semente que vai vir da mulher. Veja, mulher não tem semente sozinha. A mulher, para que ela possa ter uma semente, ela precisa que o homem coloque uma semente nela, para que seja fecundado, para que seja gerado vida. Deus está deixando claro, amém, igreja, que a mulher, ela vai ter uma semente no seu ventre. Nós sabemos que Maria, ela vai gerar no seu ventre Jesus, sem ter tido relações com José. Então a semente não é de José, a semente é do próprio Deus que coloca em Maria. É isso que o anjo disse para ela: será gerado em ti pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo gerou em Maria. O que isso significa? Isso mostra que Deus agora, Ele vai encarnar, Ele vai se tornar homem e será chamado de segundo Adão. Diferente do primeiro Adão, Jesus, a semente da mulher, ele vai ser bem-sucedido naquilo que o primeiro Adão fracassou. E por essa razão, Jesus, através da sua vida, através da sua entrega, através da sua morte, através dessa semente, ele vai trazer muitos filhos para Deus através do seu sacrifício. Existem coisas que, se nós não atentarmos para a Escritura, se nós não atentarmos para a Bíblia e lermos com carinho, passa despercebido. Gênesis 3,15 é conhecido como um pronto evangelho. Gênesis 3,15 é o primeiro e mais antigo evangelho registrado na Bíblia. Gênesis 3,15, ele vai apresentar muitas coisas. Gênesis 3,15, ele apresenta o juízo irrevogável de Deus, ele apresenta a derrota e a destruição finais de Satanás. Gênesis 3,15 está mostrando que a semente da mulher vai resgatar um povo. Gênesis 3,15 está mostrando que a semente da mulher vai esmagar, vai pisar, vai vencer, vai destruir a serpente, Satanás. E o que essa semente ela vai fazer? O propósito dessa semente é resgatar os filhos. O propósito dessa semente é gerar vida no homem, porque o homem não tem mais vida. O homem deixou de ter vida quando ele cai, quando ele tropeça. Então, quando nós vamos lendo e vai se descortinando a história da aliança, da graça de Deus, nós observamos que Deus inicia a sua aliança logo após a queda. A aliança de Deus, ela não começa nos evangelhos. A aliança, o plano de Deus para salvar o homem, não começa no evangelho de Mateus, não começa no livro messiânico de Isaías, não começa no livro de Jeremias. A promessa, a aliança de Deus com o homem começa em Gênesis 3,15. Quando ele traz uma promessa claríssima, dizendo: da semente da mulher virá um que esmagará a sua cabeça.
Está prometendo que o opositor, que o enganador, que o trapaceiro, que o nosso inimigo, ele vai ser destruído. E isso está registrado em Gênesis 3,15. É um registro que deveria trazer alegria para o coração de todos nós que somos servos de Deus. Então Cristo, através da sua morte, através da sua entrega, Ele é o único que pode trazer o homem, pegar o homem da condição miserável que ele se encontra, da condição lastimável que ele se encontra, e restaurar o homem, tirando o homem do pecado e tirando o homem da miséria. Não existe outro método. O único que pode fazer isso é a semente da mulher. O único que pode limpar o homem, restaurar o homem, levantar o homem, é aquele que vai vir da semente da mulher, que é o próprio Cristo. Mas como que nós vemos isso, pastor Washington, no desenrolar da história? Veja que, ouvindo e lendo, parece que as coisas estão fora de conexão, e já nós vamos ver que a aliança de Deus, ela é linda, que o plano que Deus tinha para você e para mim, ele é maravilhoso, e ele se iniciou em Gênesis 3,15. Vamos ver. Todos os homens agora são pecadores, depois de Adão. Todos os homens depois de Adão são transgressores, sim ou não? Sim ou não? Mas vamos pensar juntos. Por que Deus pegou um homem chamado de Enoque e o tomou para si? O que você vê quando Deus toma um homem, tirando da terra e tomando para si? Já que o homem, ele é pecador, diz a palavra de Deus que Enoque andava com Deus, andou com Deus, e Deus o tomou para si. Quando a cortina vai se abrindo, a nossa mente começa a compreender. Por exemplo, veja o caso de Noé. Em que época Noé viveu? Quando nós lemos Gênesis capítulo 6, nós encontramos um mundo corrompido. Nós encontramos pessoas que estão cometendo atrocidades, e o próprio Deus vai dizer assim: eu me arrependo de ter feito homem. O próprio Deus olhou e disse assim: a terra está completamente contaminada e as suas iniquidades não param. Porém, em Gênesis capítulo 6, versículo 9, Deus olha para a terra e ele vê um homem chamado de Noé, e o texto diz: e Noé achou graça aos olhos de Deus. Mas pense, o que Noé fez para que Deus pudesse salvá-lo, a ele e a sua família? A Bíblia diz que não era um homem que andava num caminho reto, não era um homem que andava no caminho do Senhor, de Deus, mas a informação é: como que alguém vai andar no caminho de Deus, seja Enoque, seja Noé, se nós não temos antes deles pregadores? Nós não temos alguém para ministrá-los. Quem nós temos na história são os seus pais. Quem nós temos na história é Adão, é Eva. Nós temos pessoas que ouviram, quem está me ouvindo, diga amém, da boca do próprio Deus aquilo que iria acontecer no futuro. Nós temos Adão ouvindo, Eva ouvindo, que da semente dela, da semente da mulher, da semente dos descendentes, porque Eva é a mãe de todas as mulheres, porque ela é a primeira mulher a gerar a primeira gera muitos filhos, melhor dizendo, homens e mulheres, é a mãe de todos, Eva. Então da semente da Eva, da semente da mulher, vai vir um que vai esmagar a cabeça daquele que enganou os dois. Então essa informação, essa promessa, ela desenrola no tempo. Veja que mesmo tendo uma promessa, a corrupção tomou conta do mundo, o mundo ficou perdido, mas em meio a perdidos, Deus tem aqueles que são dele.
em meio a delinquentes, pecadores, incansáveis, amém, igreja, Deus tem aqueles que lhes pertencem. Ele foi lá e tomou Enoque. Ele foi lá e falou: Abraão, eu quero que você construa uma arca. Igreja, por favor, pense. Vamos meditar. Como que Noé vai construir uma arca num lugar que não chove? Não tem chuva. Melhor dizendo, não tem nem sereno. É seco, mas ele escuta uma voz e ele obedece essa voz. Ele executa da maneira que Deus estabelece. Noé vai lá e o texto diz, vamos ler Gênesis capítulo 8, por favor. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Capítulo 6, perdão. Gênesis capítulo 6. Versículo 9. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. E Noé andava com a mesma coisa que Enoque. O capítulo 8 de Gênesis, versículo 20, vamos ler? Gênesis capítulo 8, versículo 20, diz assim: E levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, preste atenção nesses detalhes, o que Deus está falando: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente. Deus está dizendo, olha o que Deus está falando com Noé. Deus está dizendo: olha, eu não vou mais destruir todos os homens como eu fiz aqui no dilúvio, a salvo você e a sua família foram resgatadas. Quando Noé sai da arca, assim que as portas se abrem e Noé sai da arca, a primeira coisa que Noé vai fazer é pegar animais limpos. Ele constrói um altar, amém, igreja? E ele sacrifica sobre aquele altar animais limpos e puros. E o texto diz: e Deus cheirou o cheiro suave daquele sacrifício. Deus está recebendo em cima de um altar holocaustos que são apresentados com animais limpos, e Deus recebe. O que chama atenção é que quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5, no versículo 1 e 2, Paulo diz assim, que em nós deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se entregou a Deus como um sacrifício e oferta de cheiro suave e agradável a Deus. A história mostra que o sacrifício de Jesus em cima do monte, sendo ele um cordeiro limpo, também é recebido pelo seu Pai. O desenrolar da história vai mostrando que esses homens, eles se comportavam de maneira, não de maneira pessoal, não de maneira natural, é porque Deus de maneira sobrenatural se revelava a eles. Porque a revelação natural já não é mais suficiente. Porque eles são transgressores, pecadores, descendentes de Adão e dependem da manifestação sobrenatural de Deus. Deus está agindo de forma sobrenatural. E assim Deus vai resgatando os homens. E assim Deus coloca em prática
desde o Antigo Testamento, aqui no Antigo Testamento, o seu plano de salvação, o seu plano de resgate daqueles que lhe pertencem. A história vai descendo e paramos em Abraão. A história diz também que Abraão, ele é chamado de o pai da fé. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Posso? Por que Abraão é chamado de pai da fé? Você alguma vez já se perguntou isso? Na maioria das vezes, as pessoas dizem assim: Abraão é o pai da fé porque ele ouviu a voz de Deus e saiu de onde estava e foi para a terra que Deus mostrou. Ele agiu, legal, mas Noé também ouviu a voz de Deus pela fé e construiu a arca. Então Noé também deveria ser chamado de pai da fé. Por que Abraão é o pai da fé? Porque Deus fez uma aliança com ele. Deus chama Abraão, igreja, escute isso. Isso é muito importante para mim e para você. Entender o plano de salvação da parte de Deus. E eu não posso nem correr e entregar rapidamente um sermão para você para terminar o culto cedo. Eu não vou fazer isso nunca. O meu interesse é que você entenda, compreenda. Quando Deus chamou Abraão na Mesopotâmia, eu ensinei isso para os meus alunos, Deus chama Abraão na Mesopotâmia, Abraão é direcionado para ir para um lugar e ele vai. Até aí tudo bem. Deus fez promessas para Abraão? Fez promessas. Deus prometeu dar a ele filhos, Deus prometeu multiplicar sua descendência, Deus prometeu para Abraão muitas coisas. Mas o que chama a atenção é a hora que Deus faz a aliança. Gênesis capítulo 17, vamos lendo. Gênesis capítulo 17. Porque a semente de Gênesis 3,15, a promessa de Gênesis 3,15, ela se desenrola no decorrer da história. Ela não fica parada em Gênesis 3,15 e se revela de maneira espetacular nos evangelhos, não. Nós vamos lendo o Antigo Testamento inteiro e você vai vendo o Cristo em todo o Antigo Testamento e as alianças que Deus vai realizar com o propósito da revelação do seu Filho no futuro. Então, Gênesis capítulo 17, Gênesis 17, 7, Deus falando, eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Quem é que está fazendo aliança com quem? É Abraão que faz aliança com Deus ou Deus faz aliança com Abraão? Então você precisa entender que o que vale não é a aliança que você faz com Deus. O que vale é a aliança que Deus faz comigo e com você. Porque muitas pessoas correm para Deus cheios de alianças. Dizendo: Deus, eu faço uma aliança contigo nessa noite. Se o Senhor realizar os meus sonhos, eu tenho uma aliança, um propósito contigo, que eu vou fazer tal coisa. Você pode apresentar para Deus 1 milhão de alianças para com o Senhor. Se Deus não tiver aliança contigo, as suas alianças não valem de nada. Elas não são importantes para nada. Porque o que muda a história, o que muda a vida do homem, não é a aliança do homem, do que o homem tem com Deus, mas é a aliança que Deus tem com o homem. Porque é Deus que faz alianças. Homem não, como que um ser caído, como que um homem completamente destituído da glória de Deus vai conseguir fazer aliança com o Criador? Por isso que a fé vem dele. Por isso que nós somos salvos pela graça. Por isso que o plano de salvação vem dele. Não é você que fez a aliança. Deus fez uma aliança com aqueles que lhe pertencem. E a aliança que ele fez com aqueles que lhe pertencem, ela não se quebra. É uma aliança perpétua. Deus está fazendo uma aliança com Abraão.
E que aliança é essa? Vamos ler o texto. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança o que, igreja? Para ser o teu Deus e da tua descendência. O que Deus está falando aqui? Abraão, eu faço uma aliança contigo agora. Eu estou fazendo um pacto contigo agora, de ser o teu Deus e de ser o Deus dos seus descendentes. Em outras palavras, de ser o Deus da tua semente. Olha como que a história vai se descortinando. Deus agora está fazendo uma aliança com Abraão, que os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão, estarão debaixo da mão de um Deus soberano, que Deus cuidará, zelará e estará com os descendentes de Abraão. O que chama atenção é, quem são aqueles descendentes de Abraão? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, vamos lá, Paulo traz uma informação importante para falar sobre esses descendentes. Gálatas, capítulo de número 3. Daqui a pouco nós aplicamos a palavra. Eu estou na introdução, vou chegar na parte de exposição ainda. Eu estou trazendo uma introdução para a questão de entendimento. Gálatas, capítulo 3. Assim que você encontrar, diga amém. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, nós vamos ler o versículo 16. Vamos ler o 15. Melhor, Gálatas 3,15 diz assim: irmãos, eu falo como um homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Verso 16. Ora, as promessas feitas a Abraão e aos seus, o que, igreja? Aos seus descendentes. E Paulo continua a dizer, não diz, e aos descendentes como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente que é. Então, o descendente que Deus está falando com Abraão, em Gênesis 17, a aliança, amém, igreja, que Deus está falando com Abraão é Cristo. É claro que Deus vai dar filho para Abraão, mas Ele está apontando para o futuro. Ele está mostrando lá na frente, Deus está falando de algo lá na frente, Ele está falando da semente da mulher de Gênesis 3,15. O que Deus está falando com Abraão, amém, amados? Aqui, em Gênesis 17, é a mesma coisa que Deus falou em Gênesis 3,15. Os seus descendentes, o seu descendente, o seu descendente, a semente da mulher, a semente da mulher. Paulo deixa claro isso em Gálatas 3,16. Então Abraão, ele tinha um comportamento de agradar a Deus. As coisas para Abraão estavam obscuras. Abraão não conseguia entender, mas a palavra de Deus, ela vai nos orientar. No Novo Testamento, Jesus vai falar isso no Novo Testamento, que Abraão desejou em ver o seu dia. E Jesus diz assim, ele não só desejou, ele viu. Abraão viu o início do cumprimento da descendência, da semente da mulher em Isaque. Porque tudo vai se iniciar em Isaque. E Abraão vê. Os líderes religiosos dizem assim, mas como isso? Olha a tua idade.
Como que Abraão te viu? Jesus disse, Abraão viu. Ele vê o início, ele vê o começo daquilo que Deus prometeu em Gênesis 3,15. Abraão vê a semente da mulher que vai descorrer na história no seu descendente Isaque. Porque Isaque é um tipo de Cristo, é uma tipologia. Quando nós corremos para Gênesis capítulo 20, quando nós vamos para Gênesis capítulo 20, vamos lá. Gênesis capítulo 20, igreja, estou correndo para conseguir pregar tudo. Eu espero que você esteja conseguindo me acompanhar. Amém? Alguém está conseguindo me acompanhar? Então vamos lá. Gênesis capítulo 20, 22. Gênesis capítulo 22, quando Deus pede para Abraão Isaque. Gênesis capítulo 22, assim que você encontrar, diga amém. Versículo de número, eu estou resumindo, mas você pode ler por inteiro o capítulo 22. Versículo 9 diz assim: E chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão, o que é a igreja? Como Noé edificou, né? Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda as mãos sobre o rapaz, e não lhes faças mal, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o seu filho, o seu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, ele viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos, e tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Quando Deus disse para Abraão assim: Abraão, eu quero Isaque, seu filho, Abraão imediatamente diz assim: sim, eu vou levá-lo, meu filho, eu vou levar e eu vou sacrificá-lo ao Senhor. Mas a Bíblia nos ensina que Abraão não tocou em Isaque, porque Isaque é uma tipologia de Cristo, e ninguém pode colocar a mão nele para tirar-lhe a vida. O único que pode tirar a vida do Isaque é o próprio Deus. O único que pode tirar a vida de Jesus é o próprio Deus. Por isso que Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar de volta. Quando Deus diz para Abraão: não toca no menino, Deus está dizendo: esse aí não pode ser tocado. O Isaque filho é poupado, mas quando chegou a hora do descendente, a verdadeira semente da mulher, quando chegou a hora da semente da mulher ser apresentada, Deus não poupou. Isaque era somente o início da promessa, e a promessa ela vai se cumprir em Cristo. E quando chegou a hora do filho ser sacrificado, do filho ser morto, não teve anjo gritando, não teve ninguém dizendo não mate, não teve ninguém na frente para impedir, não! O pai matou o seu filho. Paul Washer diz, em sua pregação, em uma de suas pregações, ele diz: é muita baboseira que se prega por aí. As pessoas dizendo que a cruz matou Jesus. Não! A cruz não matou Jesus. Quem matou Jesus foi o próprio Pai. O próprio Pai tirou a vida do próprio Filho para que a ação substitutiva entrasse em ação. Porque somente assim Ele trocaria de lugar comigo, de lugar com você, de lugar com todos nós que estamos aqui. Porque esse é o cumprimento de Gênesis 3,15. Então Abraão, a princípio, não compreendeu as coisas, não tinha entendimento das coisas, mas Abraão se alegrou em ver o dia do Senhor e viu.
Abraão se alegrou porque ele vê Sara, que está com o ventre amortecido, mas o Deus que tinha uma aliança com ele, o Deus que tinha um pacto com ele, o Deus que fez uma aliança com Abraão, visitou um ventre adormecido e fez uma mulher que não podia ter filhos, gerar filhos, para que a sua palavra permanecesse de pé. É isso que Deus faz. Quando Ele tem aliança, Ele pega coisas impossíveis e torna possível. Não é por causa da minha oração, não é por causa da minha fé, é por causa da aliança dele conosco. Alguns dizem assim: Deus vai fazer o impossível porque eu estou pedindo. Não, Deus vai fazer o impossível se Ele tiver aliança com você. Se Ele tiver aliança com a igreja. E com a sua igreja Ele tem uma aliança de sangue. Então Abraão, ele é o pai da fé, por ser aquele que vê o início do cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. É por isso, porque Abraão vê, muitos patriarcas viram de longe assim, mas tudo começa de Abraão. E a pergunta é: quem é Abraão? Quem é esse Abraão que Deus faz aliança? Quem são os seus descendentes? Isso tudo para a gente entrar lá em João 12, 20. Quem é o filho de Abraão? Isaque. Amém, igreja? E quem são os filhos de Isaque? Quem são os filhos de Isaque? Jacó e Esaú. A Bíblia diz que no ventre Deus já tinha amado quem? Jacó. Qual é o nome que Deus dá para Jacó depois daquela luta lá no Val de Jaboque? Qual é? Então, os descendentes de Abraão são os judeus. Sim ou não? Esses são os descendentes. E qual era a ordem que Deus deu para todos os descendentes de Abraão? Deu para Abraão que todas as crianças que nascessem, no 8º dia, ela tinha que ser o quê? Porque esse era o sinal da aliança de Deus com eles. Então, o povo judeu são os descendentes de Abraão. O povo que Deus tem o que, igreja? Aliança. Deus tem aliança com qual povo? Com os judeus, que são os descendentes de Abraão. Não é legal? Mas eu te pergunto, Abraão foi circuncidado? Pega a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Eu já vou começar a mensagem. Colossenses, capítulo 2. Vocês estão conseguindo entender até aí? Agora está começando a abrir? Não vai abrindo a mente? Colossenses, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler o versículo de número 1, versículo 8, para não ficar... Cuidando que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, eu estou em Colossenses 2,8. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo,
porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes o que, igreja? Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de... Aí nós vamos para Romanos capítulo 4. Carta de Paulo aos Romanos. Romanos 4. Por favor. Romanos capítulo 4, assim que você encontrar, diga amém. Vamos lá, igreja. Romanos capítulo 4, versículo de número 1. O que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os o que, igreja? Circuncisos, ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, assim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, quando Deus falou com Abraão, ele era o quê? Incircunciso. Mas mesmo sendo incircunciso, ele obedeceu. E ele obedeceu por meio do quê? Por meio da fé. Ele tem uma atitude de fé, de crença, mesmo sendo incircunciso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Espera lá, meu irmão. Vocês estão achando que Deus é o Deus somente daqueles que são circuncidados? Não. Deus, ele não faz essa acepção de pessoas. Deus é o Deus daqueles que são circuncidados e também é Deus daqueles que não são circuncidados. Então a história se desenrola nesse pano de fundo. Porque quando os gregos chegam para ver Jesus, quem são os gregos? Os circuncidados ou os incircuncisos? Então nós temos aqui dois tipos de povos. Nós temos os judeus, que são os circuncidados, que são os descendentes de Abraão, e por serem descendentes de Abraão, e por serem circuncidados, aonde eles estão? Lembre-se, Jesus, quando entra na entrada triunfal, ele vai para onde? Para o templo. E se ele vai para o templo, eu te faço uma pergunta: era permitido a gentios não circuncidados, ou seja, quem for, não sendo judeu, entrar no templo? Sim ou não? Sim. Mas em qual parte do templo? Somente no pátio dos gentios. E aonde Jesus está?
no pátio interior. Então os gregos não estão dentro do templo, porque eles não podem entrar. Eles estão no pátio dos gentios, mas Filipe e André têm acesso. Então, quando os gregos chegam para Filipe e André e falam assim, queremos ver Jesus, o que Filipe e André faz? Eles saem daqui e vão lá onde Jesus está e falam assim, ó, tem um povo grego ali que quer ver o Senhor. Se Jesus, ouça isso, falasse assim, manda eles entrarem aqui, que eu vou atendê-los. Manda eles virem para cá, que eu vou dar devida atenção para eles. Eu vou ouvi-los, irmãos. Os gentios, eles também estão debaixo do plano de salvação de Gênesis 3,15. Porém, os judeus não conseguem entender isso. Para os judeus, os gentios são impuros, são imundos, são sujos. Ainda que fossem prosélitos, ainda que tivessem se convertido à cultura e à prática dos judeus, ainda que tivessem abandonado a religião, ou a cultura, ou o conhecimento, ou a sabedoria de Platão, sei lá, de Sócrates, Aristóteles e outros mais, eles eram homens impuros, mas havia promessa para eles. Só que na cabeça do judeu, não, isso aí tem que ficar no pátio dos gentios. Mas vamos ler a Bíblia? Alguém gosta de ler? Ô igreja, vamos ler a Bíblia? Vamos ler o livro? O que a Bíblia fala? O que a palavra vai dizer a respeito dos gentios? Isaías 56. Vamos abrir. Essa é uma das razões pelo qual não se pode pregar o evangelho correndo, Mônica. Como se fala de um assunto desse em 25 minutos? Impossível! Isaías capítulo 56. Assim que você encontrar, diga amém. Isaías 56. Eu vou pedir para você dar uma lida aí no cabeçalho. Tem um cabeçalho em cima de Isaías 53. Em algumas 56. Na sua Bíblia tem alguma coisa escrita? O quê? Salvação para os gentios? A vocação dos gentios? A promessa aos gentios? Hã? Isaías 56? Então, a salvação para os gentios. Que vê a tradução dessa Bíblia aí. Hã? Sim, está falando a mesma coisa. Porque a cultura era guardar o sábado, sabá, shabá, sétimo dia. Mas veja, igreja, você vai ver que a promessa de Isaías 56, espera lá, Isaías 56, Isaías não é um livro messiânico? Mas a promessa de Isaías 56 é para quem? Você já leu Isaías 56? Você já parou para meditar em Isaías 56? Você parou para fazer uma análise de Isaías 56? Alguém está me ouvindo? E o que a palavra está prometendo aqui? Isaías 56. Eu vou ler tudo, hein? Vou ler tudinho. Isaías 56, versículo 1. Assim diz o Senhor, mantendo o juízo e fazendo justiça, porque a minha salvação está prestes ao que, igreja? Peraí, vir sobre quem? E a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada,
e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçando a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada de casa de oração para todos. E assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, e ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. O que Deus está prometendo? Que haverá salvação também para gentios. Que haverá salvação também para eunucos. Que a salvação não é somente para os judeus. Igreja, entenda o que eu estou pregando para você. É por essa razão que quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você encontra Pedro com dificuldade para pregar para Cornélio, que é um gentio. E Jesus tem que chegar para Pedro e falar assim: não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Porque a obra de redenção não é somente para um povo restrito. É por isso que Jesus diz em João 10, eu tenho ovelhas de outro aprisco. Eu tenho mais pessoas que eu vou resgatar. Porém, o plano de resgate inicial é para o povo judeu. Quando é que o plano de resgate para os gentios começa? Quando Jesus é pendurado na cruz. É isso que Jesus está dizendo em João capítulo 12. Quando você lê João capítulo 12, e os gregos, volte lá, João capítulo 12. João capítulo 12, por favor. João capítulo 12, versículo 22. E Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Olha a resposta de Jesus. E Jesus lhes respondeu: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo? Está chegando a hora que eu vou ser pregado na cruz, e até esses gregos, até esses gentios, eles também serão resgatados para a glória do meu nome. Essa é a resposta que ele está dando. Porque inicialmente, antes da cruz, preste atenção, a mensagem de salvação, a mensagem de resgate, a mensagem de transformação de vida era para os judeus, os descendentes de Abraão. Olha o exemplo, Mateus capítulo de número... Mateus 10, Mateus capítulo 10. Vamos ler. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Mateus capítulo 10. Olha a ordem que Jesus dá para os seus discípulos. Mateus 10, versículo 5. É a ordem de Jesus. Mateus 10, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos... e nem entreis em cidade de samaritanos, mas... de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa da onde? E nós vamos ainda para Mateus capítulo 15, vamos lá. Mateus capítulo 15, eu estou correndo. Espero que você esteja entendendo aí que o horário está avançando aqui. Mateus capítulo 15. Quem achou, diga amém.
Mateus 15, versículo de número 1. E partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. E ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorros. Jesus está dizendo: peraí, mulher, eu vim para aqueles que são descendentes de Abraão. Não chegou a hora de eu ser glorificado ainda. Mas aquela mulher, sendo uma gentil, sendo aquela mulher gentílica, ela está ali aos pés de Jesus, suplicando, 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 suplicando. E aqui se manifesta a graça de Deus. Porque Jesus encontrou nessa mulher a mesma coisa que Deus viu em Abraão, a mesma coisa que Deus viu em Noé, a mesma coisa que Deus viu em Enoque: fé. O texto mostra que Jesus não olhou para a atitude, Jesus não olhou se ela era, Jesus olhou para a fé dela. Ela cria, ela acreditava que Jesus poderia realmente tirar o demônio que estava sobre a sua filha. E o texto, versículo de número 27, e ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Eu te pergunto, Jesus não poderia ter feito com os gregos que foram até ele da mesma forma que ele fez com essa mulher? Vou atendê-lo? Não, manda eles virem aqui, igreja. Nós estamos falando de pessoas incircuncisas. Imagine, Jesus, ele já está ameaçado de morte. As pessoas já querem matá-lo. As pessoas já querem destruí-lo. As pessoas já querem acabar com a vida de Jesus. Agora você pensa, minha querida irmã, se Jesus falasse assim: manda os gregos virem aqui no pátio interior, o que iria acontecer com ele? Ele estaria profanando. Você nunca leu na Bíblia o que aconteceu com Paulo quando Paulo fazia isso? Você já leu o texto de Atos dos Apóstolos? Que diz que Paulo, vamos ler, eu vou ler, eu tenho que ler. Se eu não ler, eu não me sinto bem. Porque o que vale é o que está escrito, não é o que eu falo. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Olha aqui, é para você entender que Jesus não poderia atendê-los lá. Porque se Jesus chama eles para dentro, Jesus não ia para a cruz, ele ia morrer ali mesmo. Atos capítulo 21. Glória a Deus. Atos capítulo 21. Já estou terminando. Versículo 27. Diz assim: quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Olha o detalhe. E ainda mais, introduziu até que a igreja? Até que a igreja? Os gregos no templo, e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinha visto Trófimo, o Éfeso, em sua companhia da cidade, e julgavam que Paulo introduzira no templo. Versículo de número 33. E aproximando-se o comandante, apoderando-se de Paulo, e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, e perguntou o que era e o que havia feito.
E na multidão uns gritavam de um modo e outros de outro, e não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados carregassem a Paulo por causa da violência da multidão. Então, quer dizer, Paulo foi tão socado que para ele subir as escadas, ele precisou ser carregado. Pense se Jesus pega os gregos e traz para dentro. Pelo contrário, Jesus vai dizer: a hora chegou em que eu vou ser levantado. A hora chegou em que a semente, o grão, vai ser esmagado, vai morrer. Porque através da minha morte, muitos outros frutos vão nascer. Como está em Isaías 53. E tu verás o fruto do teu penoso trabalho, e se alegrarás por isso. É por isso que Jesus, em João capítulo 12, eu já estou terminando mesmo, igreja, para não te enfadar. É por isso que em João capítulo 12, no versículo de número 23, Jesus está dizendo: e respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É por essa razão aqui, ó, por essa razão, que o Evangelho chegou até mim e até você. Porque todos nós éramos gentios, incircuncisos. Nós não somos sangue puro, descendentes de Abraão. Pense, se somente os descendentes de Abraão estivessem debaixo do plano de salvação de Gênesis 3,15, não tinha chegado até mim e até você. Mas a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, que lá em Gênesis 3,15, enquanto Deus está falando com a serpente, Ele já tinha determinado todas essas coisas, que o Evangelho chegaria sobre o teu coração, que as cadeias do pecado seriam rompidas através da semente que foi esmagada. Se hoje nós temos razões para glorificarmos a Deus, nós temos que levantar os nossos olhos para cima e falar: Senhor, obrigado pela sua misericórdia, porque eu não merecia, mas o Senhor foi lá, presta atenção, e me pegou um galho seco, improdutivo, um ramo que não é natural, e o Senhor me enxertou na boa oliveira e me fez ser alimentado pela seiva que sai dela. Se as primícias são santas, os ramos também são. Nós somos santificados em Cristo. Nós somos regenerados em Cristo. E o que a igreja é de Cristo? Semente. Cada um de nós aqui, amém, igreja? Somos semente. Capítulo 12, versículo de número 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele como? O que Jesus está dizendo? Eu vou morrer. Mas se morrer, ele dá quantos frutos? Dá muito fruto. Eu te pergunto, quem são esses frutos? Somos nós. Somos frutos ou não? Fruto da semente? A pergunta é, se Jesus, olha que coisa linda, isso aqui, quando eu li isso, eu falei, nossa, Cristo é o modelo que a igreja tem que seguir. Se a morte é a condição necessária para a geração de vida, sendo assim, todos os seguidores precisam seguir a mesma pisadura do seu genitor, que é Cristo. Se Cristo precisou morrer para gerar vida, para mim e para você, nós precisamos morrer para receber a vida que Cristo reservou para mim e para você. É por isso que ele vai desenrolando dizendo, quem amar a sua vida, perdê-la.
mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna. Quer dizer, aquele que guarda a sua vida nesse mundo para agradar, que morre para o seu eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que morre um dia após o outro. Quem está me ouvindo, diga amém. Que morre para suas paixões e concupiscências. Que vive para a glória de Deus. Lembra de Noé? Vivendo no mundo corrompido, ele estava andando na direção de... É assim que a igreja deve andar. A igreja não deve andar no mesmo curso deste mundo. A igreja não pode ter aparência mundana. A igreja, ela tem que morrer como semente para poder receber a vida. Porque a nossa vida está escondida atrás da morte. Como assim, pastor? Para você receber vida, você tem que morrer. Quando a morte vier para te tomar, aí sim nós vamos ler aquele texto, que a morte vai ser tragada na vitória. Não na tua vitória, mas na vitória da semente de Gênesis 3,15. Por isso que aquele que dorme no Senhor, que morre em Cristo, é um vitorioso. Você quer maior vitória do que essa? Do que dormir em Cristo? E abrir os olhos e ver que você está no paraíso do seu Senhor? Que você está diante daquele que foi prometido em Gênesis 3,15? Que você vai receber vestes novas? Que não haverá mais dor, que não haverá mais angústia? Então perca a sua vida neste mundo. Morra para os prazeres deste mundo. Viva para a glória de Deus. Esse é o conselho que Jesus está dando para a sua igreja. É odiar o mundo mesmo. É dizer não para as coisas deste mundo. É falar não, este mundo é podre. Eu não quero nada deste mundo. Eu não quero absolutamente nada deste mundo, porque eu morri para ele, para viver para Deus. Viva para Deus. Viva para caminhar na direção daquilo que Deus estabeleceu para você. Para o nome dele ser glorificado. Amém, igreja? É para o nome do Senhor ser glorificado. Você também é uma semente que tem que morrer. Porque a vida vai se manifestar depois da morte. Já pensou? Que maravilha! Morrer para viver? Fechar os olhos para descobrir o que é a vida? Isso aqui não é vida. A vida verdadeira ainda não foi manifestada a nenhum de nós. Porque nós vemos como no espelho, amém, igreja? Mas um dia nós o veremos face a face. E aí nós descobriremos o que é vida. Sentir dor não é vida. Sentir medo não é vida. A vida abundante que Jesus prometeu em João 10 vai se manifestar. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Tira da tua mente que essa vida abundante é aqui. Tira do teu coração que essa abundância aqui, abundância que não tem, você sente dor, você fica triste, você fica com raiva. Que vida abundante é essa? Que de vez em quando você quer dar os tapas em meia dúzia. Isso não é vida abundante, mas lá em cima nós não vamos sentir dor, nós não vamos sentir raiva, nós não vamos sentir pavor. Lá em cima nós teremos a paz do céu, que é o próprio Deus que coloca sobre os nossos corações. Aí sim, o que Cristo fez? Ele morre, ele tem que morrer, ele tem que se entregar para gerar a igreja. A igreja foi gerada na morte dele. Nós nascemos porque ele morreu. Nós fomos regenerados porque ele se entregou. Nós somos santificados porque ele se entregou. Nós estamos de pé porque ele se entregou. Você, eu, nós
temos que levantar todas as manhãs e dizer: Senhor, obrigado, eu não merecia, mas a tua graça me alcançou no cativeiro. Eu estava preso, acorrentado, eu era um alcoólatra, eu era uma prostituta, eu era um maldizente, Senhor, eu vivia uma vida totalmente imunda, mas a tua graça me lavou, me santificou e me deu uma vida em Cristo. Fora dele não há vida. Fora dele se tem animação. Fora dele se tem alegria momentânea. Nele tem vida. Nele você sabe que pode vir num culto, ouvir o sermão e saber que se esse sermão vem dele, ele vai gerar vida para você. O sermão que vem de Cristo, ele não te alegra, ele te ofende. Ele vai dizer: você não merecia, Washington, você não merecia, mas a minha graça te alcançou. Vê se isso não te ofende. Pense comigo. Vê se você se sentiria ofendido com isso aqui. Alguém vai lá como presente, o presente mais lindo no shopping para você, e fala assim: ó, tô te dando, mas você não merece não. Como é que você fica? Como é que é? Hã? Não é gostoso quando é assim, ó? Poxa, eu passei no shopping, eu vi esse terno aqui da Dartchanin. Eu vi esse terno aqui lá na Líder Magazine. Eu uso qualquer terno, não ligo. Qualquer paletó eu estou usando, até de brechó. Aí lembrei de você, olha, te dei com muito carinho. Puxa, obrigado, você merece. Você merece, você é uma boa mulher, um bom homem. Agora imagine Deus falando isso para pecadores, destituídos da sua glória. Transgressores. Imagine Deus: olha, eu estou te dando salvação porque você merece, porque você é bom, porque você fez por onde, porque o caminho que você trilha é o caminho da gente. Não, isso te agrada. Ele faz o inverso. Ele diz: você não merece, você está destituído de mim, você é sujo, eu só estou te salvando por causa do meu filho, é por causa da graça. E outra coisa, nem fé em mim você teria, eu que coloquei fé em você, para você crer em mim, e por causa disso eu te salvo. Tudo para rebaixar você, para que você não levante o seu nariz e estufe o seu peito e diga: eu alcancei a plenitude, eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher. Não. A semente foi esmagada, a semente teve que morrer. Por isso que Ele é Deus e nós somos vermes, nós somos podres. Por isso que Ele está sentado num trono de glória, porque Ele é Senhor, porque Ele não pecou, Ele levou os nossos pecados sobre Ele. Pelas pisaduras dEle nós fomos sarados. E aí Jesus, eu termino aqui, Jesus diz assim: está chegando a hora de julgar esse mundo. Esse mundo está sendo julgado. Esse mundo vai ser julgado. Como que o mundo foi julgado? Pensa, enquanto todos estão lá crucificando Jesus, achando que estão acabando com o problema, pelo contrário, o mundo está sendo condenado enquanto Jesus está sendo crucificado. Enquanto os pregos entram nas mãos, o mundo é condenado. Enquanto os pregos entram nos pés e na cabeça, o mundo está sendo condenado. Enquanto o diabo achando que estava vencendo lá o mundo, Caifás, Anás, Herodes, os líderes religiosos matando Jesus, não, eles estavam sendo condenados naquilo que eles estavam fazendo. E quando é que o príncipe deste mundo, ele foi aniquilado? Quando Jesus entregou o seu espírito. Quando Jesus morreu na cruz,
Quando Jesus entregou o seu Espírito, quando ele disse, teletestai, ele disse, está consumado, está pago, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, nesta hora, nesse exato momento, para as mãos do nosso Deus, fora transferida toda, Jesus disse isso, todo o poder é me dado no céu e na terra. Satanás não vai ter mais poder de enganar as nações. Satanás, ele vai ser amarrado para que o evangelho seja pregado até para os gentios. É por isso que o evangelho hoje ele é anunciado. Porque os demônios agem, mas nós temos um que o restringe, que é o Espírito Santo de Deus. Porque se não fora o Espírito Santo, ninguém seria convencido do pecado. Satanás está limitado, alguém está me ouvindo? Ele não pode mais sair para enganar as nações, como está escrito em Apocalipse capítulo 12. Ele está neutralizado, ele está amarrado, ele está preso. E muita gente que pensa assim, não, Satanás está aqui, Satanás está ali, olha Satanás lá, Satanás está solto. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia direitinho. Lê. Você nunca leu a Bíblia direitinho, então. Satanás está solto não, gente. Não. Ele vai ser solto. Vai. Mas está lá, ó, preso. É por isso, olha para mim, que nós podemos sair para pregar o Evangelho. Há muita morte de cristãos, muitas mortes. Claro, os demônios estão aí, mas Satanás não. Os seus súditos estão aí, mas Satanás não. São demônios de classe pequena. Os poderosos, como a Bíblia diz, que serão soltos dois, Abaddon e Polimon, vai chegar a hora. Mas nesse prezado momento, não. Quando Jesus entregou o Espírito dele na cruz, ele aniquilou. A promessa de Gênesis 3,15 se cumpriu. Ele foi ferido no calcanhar, mas ele pisou na cabeça. E por causa disso, Jesus levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Por isso que a senhora está aqui, por isso que eu estou aqui. É por isso que Jesus disse, a minha hora é chegada. É por isso que nós estamos caminhando na luz, como diz o versículo de número 36. Nós continuamos caminhando na luz, porque somos filhos da luz. Aquela voz que desce do céu, que os homens acham, é um trovão, é um raio. Jesus disse, essa voz não veio por minha causa, veio por causa de vocês, porque vocês precisam dessa voz. Eu não preciso que meu pai me incentive aí, eu não preciso de ânimo, eu vim a esse mundo para isso, eu não estou angustiado para morrer não, eu vim para morrer. Não tenha angústia, eu vou morrer. A angústia de Jesus não é por causa da morte, a angústia de Jesus é por causa do cálice. O que tem dentro desse cálice? Que deixou Jesus angustiado. A ira de Deus está ali. E Jesus sabe como é a ira do seu Pai. É isso que vai vir sobre ele. Aquilo que era para mim, aquilo que era para você, caiu sobre Jesus. Mas a Bíblia também ensina, e eu termino, que por essa razão, ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Porque ele foi levantado da terra de duas maneiras. Foi levantado na cruz e foi exaltado em glória. Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos que estão em cima do céu, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Vamos aplaudir o Senhor Jesus.